E no Poder em Cena desta semana nós vamos falar a respeito dos direitos trabalhistas. E para conversar com a gente a respeito desse tema, está aqui o Dr. Jonathan Furtado, que é advogado, especialista em Direito do Trabalho e presidente da Comissão de Direito do Trabalho da 15ª Subseção da OAB de Campo Belo. Seja muito bem-vindo, Dr. Jonathan. Muito obrigado, Rodson. Obrigado a todos aí, os amigos da OPZ. Sempre importante estar trazendo informações relativas aí a direito do trabalho. Uma matéria, que envolve muito em nosso dia a dia e muito relevante. Com certeza. E, doutor Jonathan, para a gente começar, quais são os erros mais comuns que as empresas cometem logo na assinatura do contrato de trabalho? Rodson, são inúmeros os erros, mas os mais comuns são a ausência do registro na CTPS, ou então fazer contratos de trabalho sem especificar corretamente o cargo ou função do empregado, ou talvez tentar aí burlar a lei, mascarando para que o empregado seja considerado um trabalhador autônomo. Então, assim, são inúmeros os erros, mas os mais comuns são esses. E o que caracteriza judicialmente ou juridicamente o vínculo empregatício, a diferença entre principalmente CLT e um prestador de serviço, um PJ? Certo. A relação de emprego, ela é classificada na CLT nos artigos 2º e 3º. Para a CLT, a pessoa é considerada um empregado seletista se tiver habitualidade, pessoalidade, onerosidade e subordinação. Ou seja, uma pessoa física que presta serviço para uma empresa, recebe um salário em razão daquele serviço prestado de forma habitual, certo? E a grande diferença entre o empregado seletista e o empregado que é o trabalhador autônomo ou até um PJ é a subordinação jurídica. O que é isso? A subordinação jurídica é aquele requisito em que o empregado ele recebe ordens, ele tem que cumprir horário, já o trabalhador autônomo não. Ele não recebe ordem, enfim, ele não tem essa subordinação perante o empregador. E muitas empresas, principalmente empresas de comunicação, grandes empresas, têm optado pelo PJismo ao invés do seletismo. Você acha que as pessoas que trabalham no sistema PJ perdem direitos? Em regra, não. A questão da pejotização, inclusive, está sendo discutida, para que seja definido se é ilegal ou não. A diferença em si da pejotização é que o contrato vai ser celebrado de empresa para empresa e eles podem pactuar o que bem entendem. Sim. E já o contrato de trabalho tem as normas, especificando o que pode e o que não pode. E o período de experiência, ele tem regras específicas e o funcionário tem direito a algum se for demitido nesse prazo do contrato de experiência? Sim, ele tem regras específicas. O período de experiência ele é um contrato por prazo determinado. O prazo máximo é 90 dias e pode ser prorrogado somente uma vez. Então, se a empresa prorrogar mais de uma vez, o contrato de trabalho passa a vigorar como se fosse um trabalho por tempo indeterminado. E o empregado que for demitido nesse período de experiência, ele vai ter direito a todas as verbas rescisórias, como se fosse um contrato comum, exceto o aviso prévio, e ele também tem direito a uma multa de 50% dos dias restantes que faltam para atingir os 90 dias. E como funciona o trabalho em regime de home office? Hoje está muito em alta, principalmente depois da pandemia de Covid-19. O que a empresa tem que custear e o que fica por conta do trabalhador? Certo. Rodson, o trabalho em home office, hoje o denominado aí teletrabalho, é aquele trabalho que é prestado preponderantemente fora das instalações da empresa, seja na casa do empregado ou naquele local que ele bem entender, certo? E a empresa é obrigada a custear equipamentos e toda a infraestrutura, só que desde que esteja previsto no contrato. Então isso pode ser acordado com a empresa? Sim, no caso, no momento da contratação, a empresa vai especificar o contrato, informando que ele é teletrabalho, colocando o horário, é como se fosse regido um contrato de trabalho normal. E se ficar especificado nesse contrato que a empresa tem a obrigação de fornecer os equipamentos, toda a infraestrutura, ela tem que fornecer. Então depende do acordo entre o trabalhador e a empresa. Sim, justamente. E existe um limite máximo para que as horas extras possam ocorrer e como que tem que ser feito esse cálculo para evitar processos? Certo. As horas extras, em regra, o máximo que o empregado pode elaborar
no contrato de trabalho são 2 horas, ou seja, ele pode exercer 2 horas extras a mais fora a que está pactuado. Por dia? Por dia, ou seja, vamos lá, o empregado hoje, segundo as normas trabalhistas, ele pode trabalhar 8 horas diárias ou 44 semanais, certo? No caso, o empregado pode trabalhar 2 horas além das 8 horas previstas, certo? Caso contrário, ele tem que receber as horas extras. E 2 funcionários na mesma função, eles podem ganhar salários diferentes? Em regra, não, tá? A CLT prevê que se eles trabalharem na mesma função, com a mesma experiência e que não seja um período superior na mesma função de 2 anos, eles têm que receber o mesmo salário. E é importante ressaltar também que a CLT prevê que não há distinção entre sexo e idade, entendeu? Esse é um direito assegurado pela CLT. Então, homens e mulheres desempenhando a mesma função têm que ganhar o mesmo salário. É isso mesmo, justamente isso. E o que pode e o que não pode ser descontado do salário do trabalhador no fim do mês? Olha, descontos permitidos INSS, FGTS, Imposto de Renda e faltas injustificadas e também quando o empregado causa prejuízo para a empresa, desde que seja comprovado o dolo ou a culpa do empregado. E também tem que haver um documento em que o empregado autorize de forma expressa que a empresa desconte no salário dele nesses casos. Doutor Jonathan, um problema que era quase que cultural na relação de trabalho brasileira é o assédio moral, né? Como a justiça tem tratado esses casos de assédio moral? A vítima, como que ela consegue provas para poder se resguardar desse problema? Rodson, a Justiça do Trabalho tem sido bastante rigorosa em casos de assédio moral. E hoje em dia, com o celular, né, o empregado tem vários meios aí de fazer prova. Hoje em dia é admitida prints de conversa de WhatsApp, vídeos, então assim, provas testemunhais. Então, hoje o empregado tem diversas ferramentas para auxiliá-lo aí a buscar o direito quando sofreu assédio moral, nós chamamos de assédio moral organizacional, que é o cometido pela empresa. E é relativamente simples que ele consiga fazer um tipo de denúncia ou buscar os seus direitos? Sim, no caso ele pode fazer uma denúncia administrativamente no Ministério do Trabalho ou então buscar seus direitos na Justiça do Trabalho. E vamos falar agora um pouco de doenças mentais, né? O burnout, depende de como as pessoas dizem. Quais são as responsabilidades da empresa quando o trabalho adoece o trabalhador? Certo. Quando o empregado consegue comprovar, nós chamamos de nexo causal, que é a relação entre o trabalho e a doença, essa doença é considerada uma doença ocupacional, ou seja, causada pelo trabalho. E nesses casos, o empregado tem direito à estabilidade de 12 meses no serviço depois que voltar, né, do afastamento, ou até mesmo indenização. Então, realmente, se ele adoecer no trabalho, se consegue, então, hoje, com facilidade, mediante prova, que ele seja indenizado por isso. Sim, é muito importante ressaltar que ele tem que comprovar o nexo entre a relação de trabalho e a doença. E o que configura um acidente de trabalho no trajeto para a empresa? Ele indo para o trabalho, indo para a sua atividade laboral? Certo. O acidente de trajeto, ele é o que acontece entre o deslocamento da casa pelo trabalho ou vice-versa, certo? E para que isso aconteça, tem que ser o trajeto habitual. Não pode ser um trajeto que ele, às vezes, se ele sai um pouco do trajeto e acontece o acidente ali, ele não tem o direito. É importante ressaltar que o acidente de trajeto, hoje, pela jurisprudência e também pelas normas trabalhistas, ele é equiparado ao acidente de trabalho, ou seja, o empregado vai ter todos os direitos inerentes como se fosse um acidente de trabalho. Mesmo ele estando na rua. Mesmo estando na rua. E adicionais de insalubridade e periculosidade. Quem que tem direito e como é feita a perícia no caso? Certo. Vamos lá. O adicional de insalubridade, especificamente, é quando o empregado está exposto a agentes nocivos à saúde. Isso que a lei determina. Como, por exemplo, a frio excessivo, a calor, a agentes biológicos, entre outros, desde que seja nocivo à saúde dele, né? E na insalubridade nós temos aí a diferença do grau, de acordo com
a exposição, né? E também se é nocivo ou não. Nós temos aí o adicional de 20%, 30% e 40%. E a periculosidade são atividades em que o empregado está exposto a riscos perigosos, tais como energia elétrica, inflamáveis, explosivos, entre outros. E qual que é a diferença prática, doutor Jonathan, entre demissão por justa causa, com justa causa, por justa causa, sem justa causa e o acordo comum? Certo. A demissão sem justa causa é aquela em que o empregador não tem que justificar, está no poder diretivo dele, e o empregado recebe todas as verbas rescisórias. A demissão por justa causa é aquela que o empregado pratica um motivo grave, certo? Nesse caso, ele vai receber as verbas, só não consegue receber o FGTS e seguro-desemprego. E o comum acordo é aquele que as partes pactuam. Ele recebe todas as verbas, certo? Com exceção do seguro-desemprego também. E, doutor Jonathan, se o funcionário pedir demissão, mas ele não puder por algum motivo cumprir o aviso prévio, o que acontece? Certo. Nesse caso, a empresa pode descontar do salário dele, tá? E aliás, nem vai descontar do salário, vai descontar da rescisão. Do acerto. Ele abate na rescisão do empregado. E em que situações o empregado pode pedir as contas na empresa e exigir todos os seus direitos? Nesse caso, nem se trata de pedir conta. A gente trata, juridicamente falando, é a rescisão indireta. Ou seja, é a falta grave cometida pelo empregador. No caso, por exemplo, um exemplo que poderia se tornar esse caso viável. A ausência de recolhimento da FGTS é um motivo, ou o empregador cometeu assédio moral. Eu ia te perguntar, um assédio moral então caberia também. É passível de rescisão indireta. E a gente falou sobre o assédio moral, o assédio sexual ele também ele enquadra da mesma forma, né? Perfeitamente. Certo. E quem são os profissionais que não podem ser demitidos? São aqueles que têm estabilidade, né, no serviço, como, por exemplo, gestantes, né, membros de sindicatos, membros de CIPA, né, ou até mesmo aquele empregado que sofreu um acidente de trabalho, quando ele retorna, ele tem a estabilidade provisória. Certo. E a reforma trabalhista de 2017 completou já faz alguns anos para a gente. Na sua visão, ela realmente modernizou as relações de trabalho ou só retirou alguns direitos trabalhistas? Rodson, tecnicamente falando, ela ajudou a atualizar o direito, certo? E também, em certo ponto, ela retirou alguns direitos dos empregados. Como, por exemplo, antes da reforma trabalhista, as horas em tines era considerada como tempo à disposição do empregado, ou seja, ela fazia parte da jornada de trabalho. Aquele horário entre o deslocamento e a empresa era considerado como jornada de trabalho. Sim. Após a reforma trabalhista, já não é. Já não se considera mais. Sim, então, assim, depende muito dos aspectos. E qual é o papel do sindicato hoje, né? Hoje não é mais obrigatório, né, o pagamento do sindicato, né? Não é obrigatório. O empregado tem que optar, né, por contribuir. E o papel do sindicato é para dar força para o empregado, para que ele tenha voz, né, e tenha maiores condições de buscarem condições melhores, né, de prestação de serviço, buscar seus direitos. E na sua opinião, ainda vale a pena ser sindicalizado? Eu entendo que sim. Hoje em dia, eu que trato, né, diretamente aí em ações trabalhistas, eu vejo que quando os direitos empregados são previstos em normas coletivas, né, que são negociadas por sindicatos, os empregados realmente têm melhores condições de trabalho. E para quem está pensando em entrar com uma ação trabalhista, normalmente quanto tempo demora uma ação desse tipo? Vai depender muito da complexidade do processo, mas em torno de 1 a 3 anos, a depender da situação. Certo. Olha, eu conversei com o Dr. Jonathan Furtado, advogado, especialista em Direito do Trabalho e presidente da Comissão de Direito do Trabalho da 15ª Subseção da OAB de Minas Gerais. Falamos a respeito dos direitos trabalhistas. Dr. Jonathan, gostaria de agradecer a sua presença aqui com a gente na OPZ. Rodson, muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite. É sempre importante a gente tratar desse tema e estou sempre à disposição. Muito obrigado. Na próxima semana a gente se encontra com mais um Poder em Cena.